A CPI dos respiradores ouviu o empresário Samuel de Brito Rodovalho, que mora em Florianópolis e tem empresas em São Paulo para a venda e produção de suplementos vitamínicos. Ele chegou a negociar a venda dos 200 respiradores mecânicos para o governo de Santa Catarina por meio da Cima, uma empresa mexicana, para quem trabalhou como representante comercial por 7 anos até 2015. De acordo com o empresário, a Cima traria os respiradores da China. Para isso, ele pediu o apoio da empresa de comércio exterior Brazilian International Business de Joinville, que teria desistido do negócio quando Samuel registrou em conversa por WhatsApp que seria necessário pagar comissão de 3 milhões de reais para uma pessoa. O presidente da empresa de Joinville, Rafael Weckerlin, também depôs na CPI e não soube dizer para quem seria essa comissão. Durante o depoimento, Samuel afirmou que seria para o advogado César Augustus Braga, por quem foi procurado para a compra dos respiradores. O senhor diz, se eu baixar a máquina, aí vai dar para pagar a comissão delas. É isso que o senhor está entrando nesse detalhe? Na comissão do César, né? Tá, então o senhor pode concluir e daí? E aí o Rafael falou que não. Quando eu falo abaixar a máquina, é pedir para o seu Mário, que era o meu fornecedor, abaixar o preço da máquina, me dar desconto, que não foi possível também. Porque ele me dizia que o aumento dos equipamentos se dava a cada dia, a cada minuto e hora, a demanda era muito grande. Então, nós não evoluímos. Tá, aí está ali. O senhor falou, se eu baixar a máquina, vai dar para pagar a comissão delas. Na verdade, ali foi um erro de digitação, era dele, era do César, né? O advogado César Augustus Braga é do Rio de Janeiro e está preso de forma preventiva dentro da Operação Oxigênio da Polícia Civil, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. Ele é assessor jurídico da Veigamed, a empresa fluminense, que dias depois vendeu os respiradores para o governo de Santa Catarina, mas os aparelhos foram adquiridos de outro fornecedor. O César é um advogado do Rio de Janeiro que eu conheci uma semana antes, não tenho relação nenhuma com ele, nunca tive negócios com ele, não conhecia ele antes desse momento. Se criavam muitos grupos de distribuidoras de saúde, de agentes comerciais, e quem me apresentou ele foi o seu Cacá, uma pessoa também que estava num grupo de WhatsApp de distribuidores. O César Augusto? Isso, César Augusto. E eu não conheci ele antes, né? E a minha relação com ele começou por conta de que nós estávamos praticamente fechando a operação dos respiradores com o hospital em São Paulo. Vocês estavam vendendo respiradores para Santa Catarina com gente que vocês não conheciam, com grupos que se formavam em WhatsApp, com um advogado que você não sabia quem era, com uma empresa... É isso? Explicar isso? Essa foi uma demanda de uma emergência que estava acontecendo, né? Era muitas empresas buscando equipamentos e poucos fornecedores. Muitos aventureiros, muitas pessoas que não tinham experiência nenhuma fazendo intermediações, e eu tinha experiência por ter sido 7 anos do Grupo Cima e vendido equipamentos. Eu não vendi respiradores, de fato, na época, mas eu vendia equipamentos. Eu trazia grandes equipamentos muito mais complexos do que ventiladores, para fabricar remédio. Então, eu tinha expertise e confiava na Cima. Então, o César me viu como um fornecedor, e aí começou a abrir algumas portas. E com quem que o senhor falava aqui no governo de Santa Catarina? Eu não conversava com ninguém, só com o César. O relator da CPI, deputado Ivan Nats, apresentou cópias de uma série de mensagens de WhatsApp que mostram conversas do empresário com pessoas envolvidas nas negociações, entre elas esta que mostra 4 homens numa conversa por vídeo via celular, onde aparecem o próprio Samuel Rodovalho, o atual secretário de Estado da Casa Civil, Amândio João da Silva Júnior, e o assessor especial dele, Sandro Yuri Pinheiro. Essa imagem, a Polícia Civil, o DEIC, diz que os senhores estavam conversando sobre o rolo que deu na compra dos respiradores. O senhor sabe por que essa imagem foi parar lá no inquérito? Não, nós falávamos bastante, na verdade, nessa época, nós estávamos até tentando fazer algumas coisas de
kits de respiradores com uma empresa de São Paulo. Nós chegamos a falar rapidamente sobre eu cheguei a comentar com eles sobre o processo, mas não nos aprofundamos. Assim, na época, o Júnior e o Sandro, a gente estava mais focado aí na questão dos kits de Covid com uma empresa de São Paulo. Então, a gente estava tentando fazer negócios de outras coisas, do kit. O senhor conversava com o secretário da Casa Civil? Ele não era no momento, né? Pois é, mas hoje ele é. Mas eu não tenho contato com ele há muito tempo já. O senhor sabe o que o Ministério Público está dizendo? Que o senhor conversava com o secretário da Casa Civil sobre o problema da compra dos respiradores. Ah, mas isso não procede. Senhores deputados, isso é gravíssimo. Aqui o secretário da Casa Civil conversando com o indiciado em grupo de WhatsApp por mensagem. Mas isso aqui é muito grave. O senhor falou que o senhor estava conversando, ou falava antes com a Amândio, antes dele ser secretário da Casa Civil. O senhor disse agora que o senhor estava conversando com eles pensando em fazer kits para a Covid, é isso? É um projeto privado de um amigo de São Paulo que tinha uma ideia, mas também não prosperou, não foi para frente. Onde entrava o Armando nisso? O Amândio também tinha uma expertise de negócios e era um negócio focado de privado para privado. Então, a gente estava tentando fazer alguma coisa privada, né? Não tinha nenhuma relação com o governo, porque ele não tinha ainda assumido nada, né? Só para ser sucinto, eu acho que a gente deve pensar daqui a pouco seriamente, pedir o afastamento do senhor chefe da Casa Civil, com todas as informações, são reveladoras e são gravíssimas. São gravíssimas. Eu não tinha ligação com o governo, mas aparece num print de tela. E, senhor Samuel, ainda vou lhe fazer mais uma pergunta. Há informações que o senhor Amândio, na investigação, ele quebra o celular. Ele destrói o celular. O que o senhor acha que ele tentava esconder quando ele destrói esse celular dele para que a justiça não tivesse acesso? O senhor tem alguma noção? O que ele queria esconder? Por que ele quebra esse celular, segundo essas informações? Não. O deputado Ivan Nats afirmou que, de acordo com o inquérito do Ministério Público, Samuel Rodovalho teria quebrado o próprio celular. O senhor quebrou seu celular? Não, ele já estava quebrado. Não, o Ministério Público diz que o senhor quebrou o seu celular de modo que teve que fazer uma perícia para recuperar o celular. Não, ele já estava quebrado, já. O senhor apagou as mensagens e quebrou o celular? Não, ele já estava... Não, ele estava funcionando. Ele estava funcionando, tanto que eles ligaram, eu passei a senha, eles acessaram, tinha as mensagens ali, normalmente. Aqui no Ministério Público está dizendo que tiveram que fazer uma perícia para poder recuperar o seu celular. Acho que é normal fazer uma perícia no celular, mas o meu estava funcionando até então. O empresário insistiu que o negócio entre ele e César Braga não prosperou e que ele teria saído das tratativas já no dia 27 de março, quando recebeu informação de que a China tinha feito embargo de todos os equipamentos para envio aos Estados Unidos. Afirmou que ainda acompanhou a movimentação de um dos parceiros comerciais, Germano Lincoln, que tentava conseguir os aparelhos com outra empresa, mas que também não deu certo. Os deputados insistiram que conversas de WhatsApp comprovariam que ele não se afastou das negociações nos dias seguintes. O senhor pergunta para o Pedro, dono da Veiga Med, se ele já recebeu o valor, provavelmente o valor. Aí o senhor faz uma pergunta, o senhor pergunta de novo, e o valor de Santa Catarina, se ele recebeu o valor de Santa Catarina. O senhor disse que sabia que não tinha mais os equipamentos, que os equipamentos não seriam entregues, mas no dia 30 o senhor perguntou sobre o dinheiro? O César continuou a operação, né? E o Germano estava tentando vender os equipamentos. Vender sem ter? Não, a Haier, o Germano estava tentando vender. Outra polêmica. O empresário também afirmou que comunicou a tempo um outro cliente, o Hospital Albert Einstein de São Paulo, e também o advogado César Braga, que a importação negociada por ele não aconteceria mais, mas que César teria pedido para segurar a informação para o governo de Santa Catarina. Consta que no dia 30/3,
o senhor informa a Fábio e César que não tinha mais os respiradores disponíveis. E César pede para o senhor comunicá-lo apenas no dia 1º/4. Isso, pediu o e-mail. Por que isso? Porque o dia 1º/4 seria feito o pagamento. Você já de antemão sabia. Sim, deputado, eu gostaria de complementar que no meu depoimento junto ao Ministério Público eu encaminhei os e-mails e fiz questão de levar essas provas de que com a cronologia... É muito interessante que o senhor tenha feito esse contato anterior e que o César pede para oficializar apenas no dia 1º. Se o senhor tivesse informado naquela data oficialmente, teria sido desfeito o negócio aqui, não haveria o pagamento. Os deputados lembraram que conversas de WhatsApp registradas no celular do empresário citavam o governador. No dia 2 de abril, às 12h13, em conversa com o Germano, o senhor afirma: estamos agora na linha com o governador. O que o senhor quer dizer com isso? Dia 2 de abril, dia do pagamento. Então, deputado, sobre a questão do meu acompanhamento, de fato, o César me acompanhava em algumas situações, porque ele buscava ainda os equipamentos, a substituição dos equipamentos com a Raia, né, e a empresa do Germano, que também não veio a se concretizar. Então, até esse momento, sim, eu recebia uma informação ou outra e repassava para o Germano para tentar acompanhar ali algumas coisas. Mais uma vez, sobre essa menção que fala do governador, eu tinha conversado com o César, o Germano me colocou uma pressão, dizendo, olha, a RAI não vai segurar mais os equipamentos, não teremos mais os equipamentos para fazer, se não efetuarem o pagamento. Eu entrei em contato com o César, e aí o César me disse que eles estavam falando com o governo. E eu fiz uma suposição errada, equivocada e sem fundamento, e disse que eles estavam na linha com o governador, mas eu queria me referir ao governo, até porque eu não tenho contato com o governador, não tive ligação com ele, não conhecia o secretário da Saúde, não conheço nenhum agente público de fato da secretaria, nunca tive contato nenhum com o governador, diretamente ou indiretamente. Bom, mas o senhor sabe que, obviamente, bem assessorado de advogado como o senhor está, que o senhor praticamente é o responsável, né, pelo encaminhamento do nome do governador ao STJ. Na verdade, olhando o contexto, né, as duas vezes que aparece o áudio, são áudios encaminhados pelo César para mim, e ali se menciona o governador, e a última menção, sim, uma menção minha equivocada, né, de uma informação que eu recebi do César, mas eu não tenho como estar ou falar com ele porque eu não tinha um contato, nunca falei, não o conheço pessoalmente. Ao concluir a oitiva, o relator da CPI, deputado Ivan Nats, fez um esclarecimento. De acordo com ele, a citação do governador pelo empresário Samuel Rodovalho não foi o único fato que fez o processo ser encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília. A princípio, parece que é só isso que envolve o governador Carlos Moisés, mas não é. O que envolve o governador Carlos Moisés, senhores deputados, quem nos acompanha, e que leva o processo para o STJ, não é só a citação do governador, mas é uma ilação de mais de 150 páginas, aproximadamente, do relatório do Ministério Público de Santa Catarina, que aponta diversas participações que conduzem a participação do governador ao processo. As próximas testemunhas deverão ser ouvidas na terça-feira, dia 30 de junho. No final da reunião, os deputados aprovaram o requerimento para a convocação, já para esta data, do atual secretário de Estado da Casa Civil, Amândio João da Silva Júnior, para que se esclareça a participação dele nas negociações com o empresário Samuel Rodovalho.